Olá pessoal, mais um vídeo do História para Enem. Hoje vamos falar sobre o contexto do Iluminismo, né? Não sei se vocês acompanharam a última aula sobre o Antigo Regime na França, mas eu comentei sobre alguns autores iluministas, como Montesquieu e John Locke, né? Que são os pais da divisão dos três poderes. Então o objetivo da aula é reconhecer as principais características do Iluminismo, né? E principalmente fazer uma análise e uma discussão sobre isso, né? Sobre o conceito de cada autor. Então você lembra dos significados da palavra razão? Lembra da relação que essa palavra tem com os pensadores do século XVIII? Então a ideia do iluminismo, né, é principalmente dar enfoco na razão, né? A razão somente a habilidade para fazer avaliações corretas de se ter razão sobre algo, porém a razão também significa o raciocínio e o poder de compreensão. Os pensadores iluministas do século XVIII acreditavam que o uso da razão iria iluminar as trevas da ignorância e da superstição. Então esse é um dos contrapontos, principalmente dos iluministas, quando a gente fala sobre a questão do clero, né, principalmente da Igreja Católica, que tinha a questão sobre a ciência, né, por exemplo, a questão do heliocentrismo e do geocentrismo, né, que foi contestado pela Igreja Católica, né, principalmente porque eles não acreditavam no heliocentrismo e perseguiram físicos e estudiosos. Então existe uma contestação sobre a verdade absoluta, né, que é algo que os iluministas eram contrários. Então os iluministas, a maioria das pessoas estava mergulhada na ignorância, no fanatismo religioso, e também a razão poderia torná-las esclarecidas. Qual a sua opinião sobre esse pensamento? Você já se perguntou como essa ideia interferiu no desenvolvimento científico? Quando você faz uma pesquisa, a que recurso costuma recorrer primeiro? Sites de busca ou livros físicos como as enciclopédias? Você sabia que a criação da primeira enciclopédia é acreditada aos iluministas? Assim, estudar o iluminismo é compreender o processo que facilitou o acesso que hoje temos ao conhecimento. Então existe, por exemplo, a Wikipédia é a primeira enciclopédia online, né, livre da internet, né, e existe uma discussão, pelo menos a maioria dos professores não reconhece a Wikipédia como uma fonte de conhecimento, porque justamente qualquer pessoa pode alterar as informações no site, né, e colocar informações que considerem fidedignas. Principalmente quando você altera alguma parte do site, você tem que colocar algum link falando sobre aquele assunto. Então existe a discussão sobre isso, né? Na minha opinião, eu acho que o Wikipedia é válido, né? Existe alguns sites, né, que são de edição livre, né? Como o Wikipedia, mas existem outros sites. Então eu acho que todo tipo de conhecimento é válido, né? Não existe uma fonte verdadeira, né, para você poder pesquisar. Isso vai do gosto de cada um. O iluminismo, né, ou ilustração, muitas vezes o termo ilustração é usado nos vestibulares, né, e concursos públicos. Eu já vi alguns concursos usando esse termo ilustração. Então ele foi um movimento de ideias desenvolvido na Europa no século XVII e XVIII, que ainda influencia a atualidade. O nome iluminismo deriva do fato de os homens que criaram esse movimento verem a si mesmos como defensores da razão contra as trevas e a tradição e a autoridade. O uso da razão, né? Os iluministas opunham-se ao conhecimento baseado na autoridade e na tradição, e propunham a busca de um novo conhecimento baseado na razão. O sono da razão produz monstros, né? O caso do artista Francisco Goya, 1799, Espanha. O iluminismo também foi contra o Antigo Regime, né? Os alunos que viram aula sobre o Antigo Regime
também viram que os iluministas eles eram contra a estrutura do antigo regime, principalmente a concentração de poderes na mão do rei. O rei Luís XIV ele é o símbolo do absolutismo. Os iluministas opunham-se ao absolutismo, aos privilégios da nobreza e do clero, e a intolerância religiosa e a falta de liberdade. Você lembra o que foi o antigo regime? No progresso iluminista, a gente tem os iluministas Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Lavoisier. Lavoisier dentro da ciência, né? Ele foi o pai da química moderna. A gente tem a razão, né, como uma crença em um mundo regido por leis naturais, e a ciência, para conhecê-las, se dedicavam à ciência, né, como o Lavoisier. Um exemplo do progresso iluminista, Antoine Lavoisier foi um dos importantes pensadores iluministas no campo da ciência. Graças à sua descoberta, a química se transformou em uma ciência moderna. O retrato do Lavoisier com a sua esposa Marie Lavoisier, de 1788. O iluminismo em Portugal, uma figura marcante do iluminismo foi Marquês de Pombal, enquanto o primeiro-ministro de Portugal propôs reformas administrativas, sendo responsável pela expulsão dos jesuítas do Brasil em 1760. Então, fazendo uma retomada da aula, vimos que o iluminismo foi um movimento de ideias do século 17 e 18, né, que usava a razão como base para conduzir os seres humanos ao progresso. Ainda influencia a atualidade. Iluministas opunham-se ao absolutismo e à questão dos privilégios da nobreza e do clero, a intolerância religiosa e a falta de liberdade, características do antigo regime.